Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão e hoje estamos aqui para falar de mais um assunto referente a conhecimentos pedagógicos. Hoje nós vamos falar de quais são os eixos da língua portuguesa para quem se propõe a trabalhar com a educação básica, tanto a educação infantil, os primeiros anos da educação infantil, a educação pré-escolar, quanto a educação básica de primeiro a quinto ano, antiga primeira, quarta série, antigamente, né? Então, quais são esses eixos? O que é que nós devemos trabalhar? Nós sabemos que, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos uma virada, uma transformação no modo de se trabalhar a língua portuguesa, a linguagem como um todo, né? Antes da Constituição de 88 e antes da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, a 9394/96, né? Antes dela, nós tínhamos a 5692 de 1971. E o trabalho com língua portuguesa era um trabalho de considerar a língua, a linguagem, a língua portuguesa como única. Então, trabalhar a língua era basicamente trabalhar a gramática da língua. Então, nós, com algumas regras gramaticais, com alguns preceitos gramaticais, você trabalhava a língua. A partir da Constituição de 88 e da LDB 9394 de 1996, houve uma mudança significativa nessa perspectiva de trabalho com a língua portuguesa. Então, nós não trabalhamos mais a gramática como a língua portuguesa, mas nós trabalhamos as linguagens. Então, começa a perspectiva de trabalhar a língua dentro de uma área de conhecimento chamada linguagem. A língua portuguesa vai ser trabalhada nesta perspectiva. E aí, não é mais só a gramática, mas como a língua funciona, quais os elementos que o aluno precisa ter para que ele possa se dar bem linguisticamente dentro da sociedade. O que ele precisa saber, quais tipos de variantes que ele precisa saber. Então, a língua não é só uma, a língua tem várias perspectivas de ser falada, de ser escrita, né? E aí nós temos que trabalhar isso dentro da linguagem. Então, agora, a partir de agora, nós vamos verificar quais são os eixos que nós temos que trabalhar dentro da língua portuguesa ou com a língua portuguesa para que um professor esteja dentro da perspectiva da 9394/96. E são esses eixos que você precisa saber para poder fazer o seu concurso, tá? Quais são as perspectivas da língua portuguesa que nós temos que trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. No aprendizado da língua escrita são 5 eixos fundamentais e que são considerados, que são esse aqui, né? São 5 eixos fundamentais que são considerados. Esse aqui, o primeiro, a compreensão e valorização da cultura escrita, chamado de letramento, que nós já vimos numa aula anterior. Então não é só saber escrever e saber ler, mas saber escrever por quê, para quem, de que maneira, e saber ler também de que forma, de que maneira, com quais perspectivas, com qual entendimento. Tenho que saber para ler quais elementos. Então, eu me apropriar da perspectiva da cultura escrita, e essa cultura vai estar vai estar carregada de outras perspectivas, questões políticas, questões sociológicas, filosóficas, tudo isso eu tenho que saber para poder ser uma pessoa letrada, diferente da alfabetizada. Então, a primeira perspectiva é compreensão e valorização da cultura escrita, o que nós chamamos de letramento, tá? Para ler, saber ler, mas saber ler carregado de todos os conhecimentos possíveis que possam fazer com que essa leitura tenha um contexto mais amplo. Ela não seja apenas a decodificação do que está escrito, tá? Então, essa é a primeira coisa. Depois, a apropriação do sistema de escrita, que é basicamente a alfabetização. Então, alfabetização e letramento são coisas diferentes, nós já vimos, né? Então, a alfabetização, se eu me apropriar do sistema de escrita, quer dizer, eu compreender como é que funciona a escrita, como é que funciona a codificação e decodificação, eu sou alfabetizado. Se eu, além de ser alfabetizado, eu consigo me apropriar da perspectiva cultural que envolve esta interpretação e esta codificação, e eu estou sendo letrado, eu estou me tornando letrado.
Então o processo de letramento ele se dá durante toda a vida. Quanto mais elementos culturais, quanto mais elementos históricos, sociológicos, filosóficos, quanto mais eu consigo dominar a perspectiva da escrita e da leitura do ponto de vista da interpretação principalmente, eu estou me tornando uma pessoa letrada, ou eu sou uma pessoa letrada. Então letramento e alfabetização são coisas diferentes. Eu me apropriar do sistema escrito, somente eu estou sendo alfabetizado, tá? Depois, leitura e interpretação de texto. Aí envolve a leitura e interpretação, esses dois elementos anteriores, tá? Então, quando eu leio, se eu sou apenas alfabetizado, eu vou ler de uma determinada forma. Eu vou ler considerando apenas a codificação e a decodificação. Se eu sou um bom leitor do ponto de vista do letramento, eu vou ler, vou ter um senso crítico em relação à leitura, vou fazer observações em relação à leitura, vou entender por completo o que o outro quis me dizer e ainda posso reconfigurar esse texto, certo? Eu posso dar uma nova leitura para esse texto. Aí eu vou estar sendo letrado, tá? Então, leitura e interpretação de texto envolve tanto a alfabetização, porque você precisa decodificar o texto, como letramento. Quando nós falamos de leitura e interpretação de texto também, o universo da leitura se expande em relação, por exemplo, ao letramento. Por quê? Porque nós não consideramos texto aqui apenas o texto escrito com letras, o texto verbal. Nós consideramos aqui todos os tipos de textos, os verbais e os não verbais. Então, quando uma pessoa é alfabetizada somente, ela vai ter como perspectiva de texto o texto escrito com letras, o texto verbal. Quando ela tem a perspectiva do letramento, esta interpretação, ela se expande. Aí nós vamos ter o texto verbal e também o texto não verbal, tá? 4. Produção de textos escritos também envolve compreensão, valorização da cultura escrita, que é o letramento, apropriação do sistema de escrita, que é a alfabetização, leitura e interpretação de texto. Quando eu faço a produção de texto, se eu sou apenas uma pessoa alfabetizada, né, que apenas sei codificar e decodificar, eu vou fazer um texto mais superficial. Se eu me aproprio da compreensão e valorização da cultura escrita, eu posso produzir um texto um pouco mais qualitativo. Eu posso construir um texto em que as interpretações elas podem se expandir além da codificação e decodificação. Então, são aqueles textos que você pega e você leu e interpretou, você leu e a interpretação é aquilo que você decodificou, é apenas um texto que envolve a apropriação do sistema escrito. Agora, aqueles textos em que você leu e não conseguiu interpretar só com a codificação e decodificação, você precisa de outros elementos, você precisa entender as ambiguidades, as figuras de linguagem, e você precisa, de fato, ir além do que está escrito. Esse é um texto um pouco mais qualitativo que envolve esses dois elementos, tá? Então, a produção de textos escritos, nós vamos trabalhar com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal. A escrita aqui não precisa ser só a linguagem verbal, eu posso fazer um outro sistema de representação e esse vai ser também um texto, tá? Agora, na maioria das vezes, textos verbais. Desenvolvimento da fluência em oralidade, saber falar, ouvir e ler principalmente. A leitura, saber ler, nesse caso aqui, saber ler observando todos os aspectos possíveis que nós temos, por exemplo, da gramática normativa, tá? Então, quais são os elementos da gramática normativa que eu preciso desenvolver para poder ler com fluência, tá? Desenvolvimento da fluência na oralidade. Além disso, não é só de leitura, além disso é falar, né? Usar tudo o que eu tenho de conhecimento, de leitura, de escrita, de gramática, relacionado à alfabetização e letramento para poder me falar, me desenvolver do ponto de vista da oralidade, tá? Então, todos esses elementos. Então, são 5 elementos aqui que devem ser considerados, que devem ser vistos, tá? Bom, aqui também,
deve-se considerar a concepção de língua e ensino da língua, que fundamenta o desenvolvimento de uma proposta calcada nesses 5 eixos. Então, quando nós vocês vão fazer aí a prova, você primeiro, esses 5 eixos aqui que foram mostrados, você precisa saber. Isso aqui vale a pena você anotar aí e desenvolver lá aí uma perspectiva de estudo para que você consiga lembrar isso aqui. Tá? Por quê? Porque toda a proposta vai ser desenvolvida em cima desses 5 eixos. Tá? E a contraproposta também. Uma alfabetização que vise apenas a codificação e decodificação, ela é simplesmente uma proposta calcada na memorização. Já uma proposta que vise ao letramento é uma proposta que vai ser calcada no entendimento de como a língua funciona. E aí, há outras perspectivas que estão envolvidas na questão da língua portuguesa. Então, quando eu falo de alfabetização, usando esses eixos aí, eu estou falando de uma proposta moderna de alfabetização. E aí entram, por exemplo, as questões relacionadas à leitura, a questão de elementos prévios, por exemplo, ler. Quando que uma criança aprende a ler nesta perspectiva? Quando ela entra na escola ou antes dela entrar na escola? Se você respondeu antes de entrar na escola, você está correto. Uma criança, quando entra na escola, já sabe basicamente ler. Mas como, professor, se ela não sabe as letras, como nós já falamos, a leitura não envolve apenas a codificação e decodificação, ela envolve uma gama de elementos que vão desde a leitura facial, a leitura da mãe, a leitura do pai, né? A leitura da mãe, a leitura do pai, de como eles estão me observando, a leitura da situação, para que o ser humano possa tomar decisões. E assim também a escrita. A escrita, quando uma criança já consegue dominar aspectos fundamentais de sua coordenação, ou seja, que ela consegue pegar o lápis, primeiro assim, escrevendo assim, depois pegando como se deve pegar, ela já produz textos, não textos verbais, mas textos de representação. A alfabetização, do ponto de vista moderna, deve considerar esse aspecto. E é isso que está envolvido aqui nessa perspectiva dos 5 eixos, tá? Bom, vamos lá verificar o primeiro eixo, tá? O primeiro eixo, compreensão e valorização da cultura escrita, a gente chama de letramento, nós vamos ter em todas as atividades propostas que o alfabetizador discuta com os alunos a respeito dos gêneros textuais. O que significa gênero textual, moçada? Isso aqui é muito difundido hoje. São a variedade de textos que nós encontramos. Então, você tem infinitos gêneros textuais. Essa forma de dar aula, de videoaula, é um gênero textual. A bula do remédio, o texto jornalístico, o texto de culinária, variados tipos de textos são gêneros textuais. Então, para que você tenha esse tipo de perspectiva que se adota aqui como letramento, o alfabetizador, primeiro, ele tem que discutir com os alunos quais são os gêneros textuais, quais são o que eles conhecem, apresentar outros gêneros que eles não conheçam, que os alunos não conheçam, para que a perspectiva do... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da LA Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária
84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique-claque.